Bem-vindos à terceira videoaula que tem como foco o estudo da macroeconomia. Até agora, nós estudamos a microeconomia. Na economia, assim como em todas as ciências, nós devemos estabelecer diferentes seções para facilitar o seu entendimento. A primeira divisão que se costuma fazer em economia é diferenciar microeconomia de macroeconomia, para que você não tenha nenhum problema em compreendê-las e para te ajudar a estudar a disciplina. Nós vimos na aula sobre microeconomia que ela refere-se à parte que se encarrega do comportamento de cada agente econômico, de forma individual, como podem ser as famílias, as empresas ou os trabalhadores. Em microeconomia, se analisa de forma exaustiva leis como a da oferta e da demanda, entre os consumidores e os ofertantes, o nível de preços e a elasticidade de cada produto. Isto é, como se chega a um acordo entre as necessidades dos consumidores e das empresas que oferecem os bens e serviços, bem como todas as variáveis psicológicas que podem afetar a demanda, como a qualidade do produto ou as diferentes necessidades de cada pessoa. Já a macroeconomia refere-se à parte da economia que se encarrega de estudar o funcionamento econômico em geral, bem como as políticas econômicas que são adotadas em larga escala, por exemplo, em um país. Isto é, ela engloba a sociedade em seu conjunto, funcionando ao mesmo tempo, não de forma independente. Então, enquanto na microeconomia nós estudamos o comportamento de agentes econômicos específicos, em macroeconomia nós estudamos o comportamento em geral. Algumas das variáveis mais usadas são o produto interno bruto, a taxa de desemprego, os níveis de impostos ou a taxa de juros, entre outros. Percebam que nenhum se refere a um grupo específico de empresas ou pessoas, como é feito em microeconomia. Das definições anteriores, podemos destacar várias diferenças que nos ajudam a distingui-las. A macro procura uma perspectiva geral e a micro uma perspectiva individual. Enquanto a macro estuda atores econômicos globais, como um país, a micro refere-se a específicos, como um consumidor. As variáveis utilizadas para analisar cada ambiente econômico, micro ou macro, são muito diferentes. Por exemplo, em macroeconomia, analisamos o Produto Interno Bruto, o PIB, que daqui a pouco vamos falar mais sobre ele, e que é responsável por mensurar, medir a produção total de um país. Em microeconomia, para medirmos a produção, estudamos a variável quantidade produzida por uma única empresa. Há situações que afetam a macroeconomia e não afetam a microeconomia, e vice-versa. Por exemplo, um novo modelo de carro, muito barato, afetará as variáveis microeconômicas, mas não as macroeconômicas. Ainda que sejam muito diferentes, elas não são totalmente independentes. E precisamos de ambas para compreender a economia. São os resultados da microeconomia que nos ajudam a compreender o andamento da macroeconomia. Vamos então iniciar o estudo da macroeconomia. A macroeconomia é a parte da teoria econômica que estuda a atividade da economia de um grupo de indivíduos, famílias, empresas e comunidades, sendo que esses grupos podem formar cidades, estados ou países. Todos nós fazemos parte de uma grande comunidade que é formada pelo povo de nosso país. Assim, neste estudo, nós vamos sempre pensar na macroeconomia brasileira, que é a soma de todos os hábitos de consumo, produção e acumulação de riqueza das famílias e das empresas do Brasil. Para que você possa entender melhor os conceitos e fundamentos da macroeconomia e relacioná-los com a realidade de nosso país, iremos sempre considerar as 5 divisões ou mercados da macroeconomia. O mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, o mercado monetário, o mercado de títulos e o mercado de divisas. O mercado de bens e serviços é quem determina o nível de produção agregada na economia, bem como o nível de preços no mercado em que estes bens e serviços são comercializados. Já o mercado de trabalho considera a mão de obra que trabalha no mercado de bens e serviços e é o responsável pela determinação do nível de salários e das taxas de emprego e desemprego. Temos ainda o mercado monetário, que considera as relações de demanda e oferta de moeda na economia
e é responsável pela determinação das taxas de juros definidas pelo Banco Central, que é o órgão do governo que tem como missão a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro. O mercado de títulos já analisa o nível de renda e gastos dos agentes econômicos, buscando entender quais têm rendas maiores que os gastos, o que nos gera o superávit, e quais têm gastos maiores que as rendas, gerando déficit. E, por fim, o mercado de divisas, que considera a economia de países com relações comerciais com o Brasil, responsável pela definição dos índices de exportação e importação e que geram a entrada ou saída de capital financeiro. Lembrando que divisas é o nome que se dá a qualquer moeda estrangeira. Vamos ver agora quais são as finalidades da macroeconomia. A primeira delas é a função de manter altas taxas de crescimento por meio de investimentos em infraestrutura e atendimento às necessidades da população e das empresas. Manter baixo nível de desemprego através da abertura de frentes de trabalho com investimentos em diversos setores, oportunizar aos novos trabalhadores o seu primeiro emprego, garantir o livre comércio entre os diversos mercados e as nações com interesse comercial, manter o equilíbrio entre exportações e importações, principal fonte de ingresso de moeda estrangeira no país, ou seja, manter uma balança comercial superavitária. E, por fim, garantir uma estabilidade cambial para viabilizar o comércio internacional e também obter lucros no mercado interno sem desvalorizar a nossa moeda. Alguns conceitos são muito utilizados na macroeconomia e diariamente escutamos falar sobre eles, seja na mídia televisiva ou escrita. O primeiro deles é a renda, que em seu sentido macroeconômico refere-se à soma de todas as rendas recebidas pelos donos dos fatores de produção, ou seja, toda a remuneração paga para o custo dos fatores, salários, ganhos com juros, recebimentos de aluguéis, lucro de empresas privadas, além das transferências efetuadas pelo governo para o setor privado, como, por exemplo, os subsídios. A moeda, que é o meio de pagamento das transações econômicas, a qual é aceita pela população, tem disponibilidade imediata, ou seja, através do pagamento através da moeda, efetua-se a transação no momento do pagamento. Outra variável é o salário, que é a retribuição ou pagamento que o trabalhador recebe como recompensa pelo seu trabalho, quer seja trabalho físico ou trabalho intelectual. Existe uma diferença entre salário nominal e o salário real. O salário nominal é o valor de seu salário mensal recebido pelo esforço dedicado em seu trabalho. É a quantidade de moedas que recebeu. Por exemplo, R$1.000. O salário real é a quantidade de bens e serviços que você pode comprar com R$1.000, ou seja, o poder de compra dos R$1.000. Os juros também é um conceito tratado na macroeconomia, que é o preço do dinheiro, ou seja, a remuneração do dinheiro, e pode ser considerado nas seguintes operações financeiras: em empréstimos, em aplicações financeiras em bancos comerciais e na forma de remuneração de capital investido em atividades produtivas. Por fim, temos os impostos, que é a remuneração do Estado, a quantia em dinheiro que uma pessoa física ou jurídica paga ao governo, ao município ou ao Estado. Os impostos, eles podem ser diretos ou indiretos. Os impostos diretos recaem diretamente sobre a renda, por exemplo, o imposto de renda. Os indiretos são pagos à medida que os proventos eles são utilizados, por exemplo, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Existem na economia dois importantes indicadores da macroeconomia, que são o Produto Interno Bruto, o PIB, e a inflação. O Produto Interno Bruto, PIB, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos e representados por seus respectivos valores monetários, ou seja, valores expressos em uma determinada moeda, em uma determinada região, durante um determinado período de tempo. O PIB é um dos mais importantes indicadores macroeconômicos e tem por objetivo mensurar a atividade econômica de uma região. Assim, se nós estivermos falando da região Brasil e de um determinado período de um ano, o ano de 2015, por exemplo, o PIB do Brasil em 2015 será a soma do preço final
de cada bem ou serviço produzido no ano de 2015. O PIB é a variável utilizada para compararmos o crescimento econômico, ou seja, a riqueza dos países. Em 2015, por exemplo, o Brasil fechou o ano com um PIB de 5 trilhões e 904 bilhões de reais. Parece muito, mas foi 3,8% a menos que 2014. Essa queda foi reflexo da retração dos setores da indústria e dos serviços. O único setor avaliado que registrou crescimento no período foi a agropecuária, com crescimento de 1,8%. Como o setor agrícola é um setor exportador, ele acaba sendo beneficiado com a alta do dólar. Com o dólar valorizado em relação ao real, nós ficamos mais competitivos lá fora, ou seja, nossos produtos ficam mais atraentes, mais baratos para quem compra com dólar. Aí vamos vender mais. Organismos internacionais como o BID ajudam os países no desenvolvimento de iniciativas que estimulem seu crescimento econômico, impactando positivamente o PIB destes países. Outro indicador importante para o estudo da macroeconomia é a inflação. Toda vez que os preços sobem e os consumidores continuam comprando, gera-se inflação. O aumento generalizado dos preços, que é a inflação, é um conceito econômico que representa o aumento de preços dos produtos num determinado país ou região durante um período. Num processo inflacionário, o poder de compra da moeda vai cair. A inflação faz reduzir o poder de compra da moeda, que é a quantidade de bens e serviços que se pode comprar com determinada quantia em dinheiro. Imagine que você consegue hoje encher o tanque do seu carro com uma nota de R$50. Passados 30 dias, provavelmente a gasolina terá aumentado de valor. Logo, com a mesma nota de R$50, não será mais possível encher o mesmo tanque de combustível. Isso significa que os seus R$50 não têm mais o mesmo poder de compra, ou seja, perdeu o seu valor. Como o salário deste trabalhador não é reajustado mensalmente, lembrando que o salário mínimo, por exemplo, é reajustado anualmente, o poder de compra vai diminuindo. Após um ano, o salário deste trabalhador perderá valor de compra. A inflação é muito ruim para a economia de um país. Quem geralmente perde mais são os trabalhadores mais pobres, que não conseguem investir o dinheiro em aplicações que lhe garantam uma correção inflacionária. Geralmente, esse trabalhador, quando investe o seu dinheiro, ele aplica na poupança, que não corrige a inflação. Mas o que causa a inflação? Uma das causas da inflação é a emissão exagerada e descontrolada de dinheiro por parte do governo. Muito dinheiro circulando eleva-se a demanda. Vimos na aula anterior que, quando a demanda, o consumo, ele fica acima da oferta, os preços tendem a subir. Logo, é um motor para o início de um processo inflacionário. A facilidade de crédito, empréstimo, taxa de juros muito baixas estimulam esse consumo. Se o lado da oferta não acompanhar o ritmo desse consumo, o resultado será a inflação, pois teremos uma demanda maior que a capacidade de produção. Outro fator que pode elevar os preços e causar a inflação é o aumento dos custos de produção, como máquinas, matérias-primas, mão de obra. Vocês já repararam que quando o dólar aumenta, o nosso pão francês também aumenta? Isso acontece porque a matéria-prima, no caso o trigo, é importada. Logo, com o dólar mais alto, o custo para comprar essa matéria-prima também aumentará. Aí o dono da padaria vai repassar o aumento desse custo para o preço final do pãozinho. No Brasil, existem vários índices que medem a inflação. Os principais são IGP, ou Índice Geral de Preços, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, o IPC, ou Índice de Preços ao Consumidor, medido pela FIP, Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, o INPC, ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor, medido pelo IBGE, e o IPCA, ou Índice de Preços ao Consumidor Amplo, também calculado pelo IBGE. Todos eles nos ajudam a entender como anda o poder de compra da nossa renda. E quanto maior esses índices, menor o nosso poder de compra. No ano de 2015, a inflação brasileira foi de 10,67%, segundo o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE.
foi o maior índice de inflação nos últimos 13 anos. O governo tenta administrar o índice de inflação para que ele não chegue a prejudicar o poder de compra do brasileiro. Ele faz isso ao permitir que o Banco Central, que será estudado em nossa última aula, estabeleça uma meta que hoje se encontra em 4,5%, com margem de 2 pontos para cima ou para baixo. Ou seja, podemos chegar no máximo a uma inflação de 6,5% ou no mínimo a uma inflação de 2,5%. Vejam que nós fechamos o ano bem acima do teto da meta. Algumas políticas econômicas são utilizadas para poder voltar a inflação para a meta. Nem sempre o governo consegue de imediato resolver esse problema. Por isso é sempre importante administrá-la para que a gente não corra o risco de reduzir ainda mais o nosso poder de compra. Além da inflação, que é a variação do valor da moeda, temos a desinflação, que é a volta da estabilidade de preços, a deflação, que é a queda generalizada dos preços, e a reflação, que é a volta à normalidade dos preços, após um período de recessão. Vimos que a taxa de inflação anual está acima da meta. Mas entre os anos de 1986 e 1994, que o Brasil viveu uma fase que chamamos de hiperinflação, quando a taxa de inflação chegou a 2.708% ao ano, conforme dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Temos aqui o símbolo da soma, indicando que o produto é a soma da quantidade de cada bem ou serviço multiplicado pelo seu respectivo preço. Reparem que I pode variar de 0 a N, ou seja, I representa o bem ou o serviço produzido. Cada quantidade de bem ou serviço é multiplicada pelo seu respectivo preço, isto é, PI é o preço do bem ou serviço I multiplicado pela quantidade do bem ou serviço I, representado por QI. No nosso próximo slide, temos o exemplo prático da aplicação desse cálculo. Suponha que em um determinado país chamado Terra Feliz exista um bem, comida, e 2 serviços, diversão e educação. Suponha também que a moeda do país se chame dinheiro. Em 2008, foram vendidas 100 unidades de comida ao preço de 2 dinheiros. Temos 50 unidades de diversão ao preço de 10 dinheiros e 80 unidades de educação ao preço de 5 dinheiros. Qual foi o PIB do referido país? Para calcularmos o PIB do país, utilizamos a equação vista anteriormente. Logo, chegamos ao seguinte resultado. Reparem que I agora vai de 1 a 3, que é a quantidade de bens e serviços produzidos pelo país, isto é, comida, diversão e educação. Temos que ao preço de R$ 2,50 vendeu-se 100 unidades de comida, logo 100 vezes 2, 200. Ao preço de 10, a quantidade de 50 unidades de diversão foram vendidas, ou seja, 10 vezes 50, 500. E por fim, ao preço de 5, foram vendidas 80 unidades de educação, que nos dá um total de 400, 80 vezes 5. Somando esses resultados, 200 mais 500 mais 400, temos o produto interno bruto do nosso país, que é igual a 1.100 dinheiros. Utilizamos o cálculo do PIB para compararmos o crescimento econômico, ou seja, a riqueza dos países. Em 2015, por exemplo, o Brasil fechou o ano com um PIB de 5 trilhões e 904 bilhões de reais. Parece muito, mas foi 3,8% a menos que 2014. Essa queda foi reflexo da retração nos setores da indústria e dos serviços. O único setor avaliado que registrou crescimento no período foi a agropecuária, com crescimento de 1,8%. Como o setor agrícola é um setor exportador, ele acaba sendo beneficiado com a alta do dólar. Com o dólar valorizado em relação à nossa moeda real, nós ficamos mais competitivos lá fora,
ou seja, nossos produtos eles ficam mais atraentes, mais baratos para quem compra com dólar. Aí nós vamos vender mais. Organismos internacionais como o BID ajudam os países no desenvolvimento de iniciativas que estimulem seu crescimento econômico, impactando positivamente o PIB destes países. Anualmente, o Boletim Focus, que é uma publicação semanal do Banco Central, divulga o PIB das 10 maiores economias do mundo. O Brasil, nos últimos anos, esteve entre essas economias, ocupando diversas posições. As simulações elaboradas para o ranking do PIB mundial para 2015 têm como base os dados do PIB de 2014 em dólares, publicados pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Ao que tudo indica, o Brasil será superado pela Índia e cairá para a 8ª posição. No ranking anterior, ele ocupou a 7ª posição. Isso significa que seremos provavelmente a 8ª economia mais rica do mundo, lembrando que já fomos a 6ª economia mais rica do mundo. Quando falamos de ser a 8ª economia mais rica do mundo, falamos em termos de PIB. Isso significa que temos o 8º PIB maior do mundo. Vale lembrar que a alta concentração de renda no Brasil faz com que essa riqueza não seja sentida pela maioria da população. Infelizmente, o Brasil produz muito, porém a distribuição da riqueza gerada ela é bastante concentrada. Há poucos indivíduos detentores da maior parte da riqueza gerada. No caso do Brasil, a conjuntura macroeconômica, ou seja, as condições das variáveis macroeconômicas para 2015, não é favorável e espera-se uma retração do PIB entre 0,5% e 1%. Isso significa que, comparado ao ano anterior, a nossa capacidade de produzir reduziu nesses percentuais. E o que significa isso? Significa que, se produzimos menos, empregamos menos fatores produtivos, inclusive mão de obra, o que resulta no aumento do desemprego. Sem emprego não há renda e, portanto, não haverá consumo. Nós entramos num ciclo que chamamos de ciclo vicioso. Se não há consumo por falta de renda, a produção cairá, ainda mais, e o desemprego será gerado. Numa situação como essa, o papel do governo é adotar políticas que voltem a estimular o aumento do PIB, para que empregos sejam preservados e mais vagas de emprego sejam criadas. Dessa forma, pessoas trabalhando efetuarão gastos e a economia volta a funcionar. Por isso a importância desse indicador. É ele quem dá indícios da real situação econômica do país, para que nossos gestores possam adotar estratégias de recuperação da economia. A nossa aula de hoje, passamos a entender algumas das finalidades da macroeconomia, como a oferta geral de empregos, a garantia de livres mercados e o câmbio estável. Também tivemos a oportunidade de conhecer com mais detalhes os conceitos de renda, moeda, salário, juros e impostos, que são primordiais para o entendimento dos conceitos macroeconômicos. Na próxima aula falaremos sobre o funcionamento do mercado financeiro. Bons estudos e até lá!